E o monarquianismo ele tinha duas vertentes. A primeira vertente do monarquianismo, por exemplo, dizia que Jesus ele era um homem. E ele foi adotado como filho de Deus na ocasião do batismo. Isso era o que uma linha do monarquianismo pregava. Já a outra vertente do monarquianismo pregava o seguinte, que Deus ele se manifestou de formas sucessivas e não de forma simultânea. O que é que ele quer dizer com isso? O que eles querem dizer com isso é o seguinte, é que antigamente, no princípio, Deus ele era o Pai. E quando Jesus veio, Deus transformou-se no Filho. E quando Jesus subiu e o Espírito Santo veio, Deus transformou-se no Espírito Santo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui começando mais um programa ao vivo, um programa Missão de Fé, e eu quero falar sobre um tema nessa oportunidade, e esse tema é a cristologia, falar um pouco sobre Cristo. Aqui em Atos dos Apóstolos, em Mateus, capítulo de número 16, no versículo de número 15, número 13, Jesus, está escrito assim, e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, no verso 17, respondeu e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém. Então, amados, o que a questão nesse momento? Jesus estava já há mais de 2 anos pregando a palavra. Jesus já havia feito muitos milagres, muitas obras, as quais ninguém jamais havia feito. Jesus tinha 12 homens, a quem ele chamou de apóstolos, que andava com ele, estavam com ele, amanhecia e anoitecia com o Senhor. E ali Jesus ele faz essa pergunta para saber o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão comentando, e ao mesmo tempo, obviamente, para sondar o entendimento, o conhecimento dos seus apóstolos, dos seus seguidores mais próximos, mais íntimos, se realmente eles estavam compreendendo o ministério de Cristo, se realmente eles estavam reconhecendo de fato quem era Jesus. E quando Jesus faz a pergunta, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E nós vemos ali uma divergência. Nós vemos que uns diziam que Jesus era João Batista, que havia ressuscitado os mortos, ou mesmo um dos profetas, ou que Jesus era o Elias, ou que Jesus era, enfim. Então, deram várias explicações a respeito de quem era Jesus. E quando Jesus fala com o apóstolo Pedro, aliás, com os seus discípulos, seus 12 mais íntimos, Jesus pergunta, e vocês que andam comigo, estão ao meu lado, que amanhece, anoitecem, que veem os meus milagres, que viram milagres que ninguém não viu, que me viram andar sobre as águas, que viram amaldiçoar a figueira, e a figueira cegar ao mesmo tempo. Perdão. E vocês dizem que eu sou quem? Aí o apóstolo Pedro se prontifica em responder e dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali Pedro dá a resposta. E Jesus diz que Pedro teve esse entendimento, não pelo seu intelecto, ou pela sua capacidade, ou pela sua sabedoria, mesmo porque Pedro era um homem incauto, era um homem inculto, era um homem de pouca instrução, de pouca leitura, de pouco conhecimento literário. Cristo disse que foi o Pai que está no céu quem revelou esse segredo a Pedro, esse mistério a Pedro. A Bíblia diz que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai.
e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, nós só podemos de fato saber quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Espírito Santo, se nós recebermos, amados, essa revelação da parte do próprio Deus. Se o próprio Deus não nos disser quem Ele é, se o próprio Deus não se revelar para nós quem Ele é, nós jamais poderemos conhecê-lo. E, como nós vimos, a resposta das pessoas em relação a quem era Jesus eram as mais diversas possíveis. Exatamente por quê? Porque elas não tinham a operação do Espírito Santo em si. Elas não tinham o agir do Espírito Santo, a revelação de Deus em suas vidas. Mas Pedro teve. Aprove ao Pai revelar isso a Pedro. E Pedro conheceu, Pedro compreendeu, Pedro creu, porque recebeu essa revelação do próprio Deus, pelo Espírito de Deus. E o que eu quero dizer com isso, amados? Essa pergunta, quem é Jesus, ela continua sendo feita desde o princípio. E a resposta, ela continua tendo os mais diversos significados. Houve no princípio da igreja, logo quando Cristo ascendeu ao Pai, a pregação que em seu nome haveria ressurreição, haveria vida eterna e haveria salvação. Mas as pessoas procuravam saber, mas quem é esse Jesus? Quem é Jesus? E essa pergunta, ela ecoou em todos os séculos. Só que quando chegou no século II, surgiu uma grande polêmica a respeito de quem seria Jesus. Houve uma grande polêmica sobre a natureza de Cristo. Se aquele homem, Jesus, ele era apenas um homem, ou se aquele homem, Jesus, ele era Deus, ele era divino. Só que os judeus não queriam declarar que Jesus era Deus, porque eles não queriam quebrar a doutrina monoteísta da crença em apenas um Deus. E claro, não se podia declarar, obviamente, que Jesus era um outro Deus. Na verdade, não existem dois deuses, na verdade, só existe um Deus. Mas a doutrina judaica, junto com outros religiosos, não quiseram conceber e aceitar que Jesus era Deus, porque eles acreditavam que se nós estabelecermos que Jesus é Deus, nós vamos ter dois deuses. E nós sabemos que só existe um Deus, só há um Deus de fato. Então surgiu essa polêmica, eles querendo defender o monoteísmo, a existência de apenas um Deus, corretamente. Mas, como persistia a pergunta, e obviamente os novos cristãos, as novas pessoas que criam em Cristo, que se convertiam a Cristo, queriam saber de fato quem era Jesus, quem é este homem, ele é o Filho de Deus, ele é apenas um homem, enfim. E daí, meus amados, começou a surgir os mais diversos pensamentos, as mais diversas linhas teológicas. Umas para defender o monoteísmo, a existência de um único Deus, e claro, nós somos monoteístas, nós cremos de fato na existência de um único Deus. Surgiu um grupo chamado monarquianismo, uma doutrina chamada monarquianismo. E o monarquianismo ele tinha duas vertentes. A primeira vertente do monarquianismo, por exemplo, dizia que Jesus ele era um homem. E ele foi adotado como filho de Deus na ocasião do batismo. Isso era o que uma linha do monarquianismo pregava. Já a outra vertente do monarquianismo pregava o seguinte, que Deus ele se manifestou de formas sucessivas e não de forma simultânea. O que ele quer dizer com isso? O que eles querem dizer com isso é o seguinte, é que antigamente, no princípio, Deus ele era o Pai. E quando Jesus veio, Deus transformou-se no Filho. E quando Jesus subiu e o Espírito Santo veio, Deus transformou-se no Espírito Santo. Era um Deus apenas e uma única pessoa que se manifestava de forma diferente, de formas sucessivas. Mas claro que nós sabemos que esse pensamento não é correto, não é certo.
obviamente, a Bíblia Sagrada mostra o Pai junto, o Filho junto e o Espírito Santo junto em vários momentos. Por exemplo, no batismo do Senhor Jesus. Nós vimos ali o Deus Filho Jesus, ali nas águas se batizando. Nós vemos o Deus Pai nos céus falando, este é o meu Filho amado. E nós vemos ali o Deus Espírito Santo pousando sobre Cristo naquele momento. Os três estavam ali juntos. Então, não era um Deus que se manifesta de forma sucessiva, como cria um dos pensamentos monarquianistas. Surgiram também muitos outros pensamentos, como, por exemplo, o gnosticismo, que dizia que, olha, Jesus, ele tem aparência, Jesus não encarna, Deus não pode ter encarnado, Jesus não pode ser Deus encarnado, porque os gnósticos não aceitavam que o Deus poderia encarnar, porque a natureza humana, a natureza carnal, ela é totalmente mal, e o espírito é totalmente bom. Então, na visão dos gnósticos, Jesus, ele parecia um homem, mas ele apenas parecia um homem. Jesus era um tipo de um fantasma. Ele tinha aparência de homem, mas era um tipo de fantasma. O gnosticismo pregava isso, surgindo assim a doutrina docentista. E essa doutrina docentista, ela vem do grego dox, que significa aparência. Então, eles pregaram isso. Aí chegou, né, pouco mais adiante, isso no decorrer dos séculos. Pouco mais adiante, surgiu dos pensamentos que mais conturbou a igreja na época. Foi de um presbítero de Alexandria, por nome de Ário, Alexandria no Egito. E esse presbítero, chamado Ário, lá de Alexandria, crente, né, cristão, ele pregou o seguinte, que primeiro o pai gerou o filho, e só então, após ter gerado o filho, o pai criou o resto de todas as coisas. Fazendo então que o filho fosse superior a anjos e a homens, mas não divino como o pai. O filho era um ser criado. E, sabe, todas essas controvérsias, esse diálogo, todas essas discussões começou a perturbar a cristandade a respeito da pessoa de Cristo. Então, como em 311 o imperador Constantino aderiu ao cristianismo, ele não oficializou o cristianismo como uma religião oficial do império. Quem fez isso foi Teodósio I, em 380. O Constantino apenas aderiu ao cristianismo. Em 311, ele baixou o decreto, 313, aliás, ele baixou o decreto chamado Edito de Milão, onde cessou a perseguição contra todos os cristãos. E ali, a igreja passou a ter um certo apoio do Estado, debaixo do poder do imperador Constantino. E o Constantino se considerando um cristão, e os irmãos, ao verem ali essa conturbação, o povo perturbado com esse assunto, o que é que aconteceu? Conseguiram, com o apoio do imperador Constantino, convocar o primeiro concílio. Eu considero o segundo, obviamente, né? Porque o primeiro concílio que eu reconheço, né, é o concílio de Atos capítulo 15, que é o concílio da igreja primitiva, o concílio apostólico. Nós não podemos de modo algum desprezar esse concílio, tá? Mas surgiu ali o primeiro concílio para tratar sobre essa questão, sobre a natureza de Cristo, para tirar essa confusão da mente das pessoas, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que fizeram esse concílio em 325, o concílio conhecido como concílio de Nicéia, porque foi na cidade de Nicéia, e lá eles foram debater sobre a pessoa de Cristo, se Cristo era homem apenas com uma mentalidade divina, como um grupo de religiosos pensaram também, ou se Cristo era Deus, afinal de contas, o que Cristo era, quem era Cristo, quem era Jesus. E esse concílio, né, de homens de Deus, composto por homens de Deus, alguns pais da igreja ali presentes, e foram debater esse assunto à luz das Escrituras, e eles concluíram de fato que Cristo, Jesus, ele não é apenas homem, ele é homem sim, mas ele também é divino, ele também é Deus, baseado nas Escrituras Sagradas.
baseado com respaldo nos escritos apostólicos, nos escritos paulinos, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, na carta de Judas, na carta de Tiago. Então, baseado nos escritos sagrados também, no Antigo Testamento, foi concluído, declarado de fato, certo, que Cristo Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Só que o concílio terminou e amenizou um pouco a situação, mas as discussões continuaram. Até que foi se levando, fizeram outro concílio, agora o concílio de Constantinopla, fizeram outro concílio, um segundo concílio, o concílio de Constantinopla, ainda para tratar sobre esse assunto. Depois fizeram um terceiro concílio, o concílio de Éfeso, ainda para tratar sobre esse assunto e outros também. E fizeram um quarto concílio, se eu não me engano, se a memória não me falha, o concílio de Calcedônia, se eu não me engano, foi o concílio de Calcedônia, em 451, eu não me lembro bem, em 451. Então fizeram 4 concílios para tratar sobre esse assunto. Primeiro o concílio de Nicéia, o segundo concílio de Constantinopla, o terceiro concílio de Éfeso e o quarto concílio de Calcedônia, se não me engano, foi em Calcedônia o quarto concílio, em 451, onde de fato foi consagrado já e reconhecido pela Igreja a declaração de fé sobre a pessoa de Cristo, que já tinha sido elaborado, instituído, né, lá no primeiro concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, em 325. Então, a declaração feita pelos pais da Igreja, pelos teólogos da época, pelos homens de Deus, os homens piedosos, os homens santos, os homens que estudavam a Bíblia dioturnamente, homens, sabe, escolhidos por Deus realmente para trazer a verdade, para levar a santa verdade. Alguns chamam de sucessor dos apóstolos, os pais da Igreja, que o período patrístico, o pai da Igreja que iniciou-se logo após a morte do último apóstolo, que foi João, no segundo século até o sexto século, sétimo século, no máximo, os pais da Igreja estiveram atuando, né? E criando aí, combatendo contra heresias, combatendo contra falsas doutrinas, sistematizando essas doutrinas tão complexas, como a doutrina da pessoa de Cristo, que nós estamos falando hoje, como a doutrina da Trindade também, que faz parte também desse assunto da cristologia, enfim. Então, lá em 451, os 3 grandes teólogos capadócios, né, que se levantaram com a autoridade de Deus, com o poder de Deus, também o apoio do maior teólogo da Igreja, depois de Paulo, Agostinho de Hipona, né, bispo de Hipona, também com o apoio de Tertuliano no princípio. A gente sabe, amados, olha aqui, obviamente, os pais da Igreja cometeram alguns equívocos, a gente sabe disso, né? Como a gente também comete equívocos, obviamente. Mas os pais da Igreja contribuíram muito, meus amados irmãos, para sistematizar e esclarecer temas, assuntos que eram tão complexos nas cartas de Paulo, que a gente não conseguia entender, não conseguia compreender, e ali, através de estudos aprofundados, de oração e busca, eles fizeram declarações de fé baseadas naquelas doutrinas apostólicas para ficar de mais fácil compreensão para a Igreja. Então, de fato, declararam piamente, firmemente, com convicções bíblicas, escriturísticas, que de fato Jesus, ficou declarado que Jesus, ele é perfeitamente Deus concernente à divindade, ele é divino, e ele é perfeitamente homem concernente à sua humanidade. Então ali estava um ser, um único homem, não 2, como alguns também chegaram a pensar, não, ele é 2 homens. Não, Jesus era um único homem, tendo 2 naturezas. E homem nenhum nessa terra pode ter essas 2 naturezas, ser divino, Deus ao mesmo tempo, e homem ao mesmo tempo. Então, foi declarado isso, né? Pelos respaldos bíblicos, pela palavra de Deus. Nós vimos claramente ali, por exemplo, Jesus sendo adorado no céu, ali pelos anjos, pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos que adoram a Deus, adoram também o Cordeiro lá no céu, está no livro do Apocalipse. Nós vemos também, quando Jesus ressuscita, por exemplo, Tomé chega para ele e diz, Deus meu, Senhor meu e Deus meu, e Cristo recebe a adoração. Nós vemos ali também
João declarando nas suas epístolas, né, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, se referindo a Jesus Cristo. Então, baseado nos escritos apostólicos, os homens de Deus, os pais da igreja, de fato, concluíram, sem dúvida alguma, nós não temos dúvida nenhuma disso, certo? Que, de fato, Jesus, ele é divino, ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Tá? E criou-se, né? Também aí, sistematizou-se a doutrina da Trindade, reconhecendo também o Espírito Santo como sendo Deus. Tá? Então, sistematizou essa doutrina da Trindade. Só que, claro, você vai procurar, pastor, mas eu não encontro essa palavra Trindade na Bíblia. De fato, não existe essa palavra Trindade. Quem criou essa palavra Trindade foi um teólogo chamado Tertuliano, no século III. Tertuliano, só para você ter ideia, ele criou mais de 500 palavras, que ainda hoje são usadas em termos teológicos. Só para você ter ideia, a capacidade desse homem. Cometeu erros? Cometeu. E um erro gravíssimo, inclusive um deles, que foi de acrescentar em Mateus capítulo 28, né, aquela passagem, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele acrescentou isso porque ele cria na Trindade, ele era trinitariano, como nós somos, obviamente, mas não precisava ter acrescentado no Evangelho de Mateus 28, que tinha que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem nunca foi dada. A ordem dada e cumprida pelos apóstolos era que o batismo fosse em nome de Jesus. Porque, afinal de contas, é crendo em Jesus que a pessoa se torna filho de Deus. Crendo em Jesus que a pessoa tem seus pecados perdoados. Né? Que a pessoa, Jesus é o elo de ligação entre o homem e Deus. Então, o batismo era feito em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus apenas, não em nome da Trindade. Não precisava ter acrescentado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para poder dar sustentação à doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade era muito clara nas Escrituras Sagradas. Mas, enfim, amados, então ficou, né, de fato, feita essa declaração, biblicamente, com apoio bíblico muito forte, que Jesus, de fato, ele tanto é divino, Deus, como ele é homem. Só que, infelizmente, hoje, em pleno século XXI, existem muitas pessoas, muitos pensamentos teológicos, muitas linhas teológicas que estão voltando à velha discussão, à velha contenda, à velha discórdia, dos monarquianistas, dos gnósticos, docentistas, estão voltando a essas velhas questões. Quem é Jesus? Tem gente por aí, amado, pregando, não, Jesus ele era um espírito evoluído. Tem pessoas aí pregando e dizendo, não, Jesus ele era uma criatura de Deus, ele é maior do que os homens, mas ele não é divino. Então estou pregando a mesma coisa que o presbiteruário de Alexandria pregou, a doutrinarianista, estão pregando as mesmas coisas que os docentistas pregaram, estão voltando às mesmas e velhas discussões e pensamentos equivocados que o monarquianismo pensou a respeito de Cristo. Meus amados, eu quero dizer uma coisa, se nós queremos ter uma teologia pura, uma teologia genuína, uma teologia verdadeira, amados, nós precisamos haver fontes, ou seja, voltar às fontes, que foi o que aconteceu na era medieval, né? na igreja medieval, que foi o que aconteceu no tempo da Reforma, quando a igreja tinha perdido a sua forma, quando a teologia da igreja havia naufragado, quando muitas heresias haviam entrado dentro da igreja, e Deus levantou aqueles homens de Deus, Tyndale na Inglaterra, Wycliffe, Hus, levantou Lutero, levantou Calvino, levantou Zwinglio, e Deus levantou esses homens para poder levar a igreja de volta à fonte histórica, a fonte bíblica, a fonte apostólica, com a fonte apostólica, com o amparo, o apoio, a corroboração, por assim dizer, dos pais da igreja que vieram depois dos apóstolos. Nós queremos uma teologia pura, uma teologia saudável, uma teologia verdadeira. Nós não podemos simplesmente sair por aí interpretando a Bíblia livremente, sabe, sem considerar os textos, os contextos e aquilo que os apóstolos de fato pregaram, meus amados. Porque as declarações de fé
criada, né, feita, sistematizada pelos pais da igreja, nada mais são do que a pura doutrina apostólica, do que aquilo que os apóstolos pregaram. Os pais da igreja, apenas em concílio, eles debateram os assuntos, esclareceram os assuntos e sistematizaram, fizeram declarações de fé para ficar de melhor compreensão aquilo que os apóstolos e Cristo já vinham pregando. Então, sabe, existem essas controvérsias, existem essas discussões ainda hoje. Infelizmente, igrejas unicistas, que não creem na divindade do Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é apenas uma força, que o Espírito Santo não é uma pessoa de Deus, não é Deus, não creem que Jesus seja Deus, enfim, achando que se reconhecer Jesus como Deus, o Espírito Santo como Deus, nós vamos estar crendo em três deuses. De maneira alguma, meu amado. A doutrina trinitariana, a doutrina da Trindade, não foi definida por Constantino, nem por força de Constantino. Foi sistematizada, apenas declarado de uma forma mais simples aquilo que as Escrituras já mostram, aquilo que as Escrituras já nos ensinam. A doutrina trinitariana, a doutrina da Trindade. Apenas Tertuliano, ele criou esse termo Trindade, quando ele não conseguia, um estudioso, quando não conseguia encontrar uma palavra para expressar ou se adequar a uma doutrina, ele criava palavras, ele criou mais de 500 palavras, termos que são usados ainda hoje na teologia. Então, nós somos monoteístas, trinitarianos. O que significa isso, pastor Jadel? Monoteístas, nós cremos na existência de um único Deus. E de um único Deus que se manifesta em três pessoas divinas. Deus que se manifesta na pessoa do Pai. Deus que se manifesta na pessoa do Filho. Um único Deus que se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Três pessoas distintas. Pai, Filho e Espírito Santo, sendo o mesmo Deus. Um único Deus. É um mistério, é algo grandioso, é algo que a nossa mente fica conturbada, é algo que a nossa mente fica atribulada, querendo compreender melhor sobre isso, mas a nossa limitação não permite. E nós devemos nos contentar, amado, naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus nos mostra. Eu não posso jamais negar a divindade de Cristo, sendo que a Bíblia mostra claramente que Cristo é divino, que Cristo Jesus é Deus. Eu não posso negar a divindade do Espírito Santo, sendo que a Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é divino. Não posso negar. Eu falei a palavra unicista, né? Perdão, unicista são as pessoas que não creem na Trindade. Eles são monoteístas, creem no único Deus, mas não creem num Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Alguns creem que Jesus é o Filho de Deus, porque foi gerado por Deus, ele não existiu com Deus na eternidade. Ou outros creem que o Espírito Santo é apenas uma força atuante de Deus e não uma pessoa. Enfim, então unicistas é isso, essa doutrina equivocada. Tá? Então, amados, a pergunta do apóstolo Pedro, ela continua ainda gerando, aliás, a pergunta de Cristo fez aos seus apóstolos, ela continua ainda ecoando ainda hoje e gerando ainda polêmica ainda hoje. Mas eu quero lhe dizer, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, conselheiro, ele é o Messias, ele é a luz que resplandeceu no meio da escuridão. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele disse, eu e o Pai somos um. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o Messias, o ungido, que veio para nos salvar da maldição do pecado, da maldição da morte, da condenação eterna. Sim, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus perfeito em essência, em poder, em glória, em santidade, em majestade. Ele sempre existiu com o Pai na eternidade, junto com o Espírito Santo. Eles sempre atuaram juntos. Esse Deus único e verdadeiro, manifestado nessas três pessoas divinas e gloriosas. Nosso Deus Pai a quem amamos, o nosso Deus Filho,
a quem amamos, e o nosso Deus Espírito Santo, a quem amamos. Então, meus amados, e para você, quem é Jesus? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro reconheceu que sem Jesus ele não podia salvar-se. Pedro reconheceu que sem Jesus ele seria condenado. Pedro reconheceu que sem Jesus ele não podia fazer nada para pagar os seus pecados. E o próprio Cristo disse, Pedro, só estás sabendo disso, só estás entendendo que eu sou o Messias, que eu sou o Filho de Deus, que eu vim para salvar o mundo, porque tu és um eleito, porque o Pai te elegeu, porque o Pai te revelou, porque o Pai te predestinou, Ele te escolheu para te dar esse entendimento. E como disse o nosso próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 25, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendido e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. E logo em seguida Jesus faz um convite a esses pequeninos, a quem o Pai quer revelar. Esses que Paulo chama de eleitos. Ele faz o convite e diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados do fardo religioso, cansado do legalismo religioso. Sim. Lancem sobre mim o fardo de vocês, disse Jesus. E recebam o meu fardo porque ele é leve, é suave. Porque quando o eleito recebe o Espírito Santo, quando chega o tempo de Deus, de revelar o seu Filho para o eleito passa a crer quem é Jesus, passa a conhecer quem é Jesus, e passa a viver a vontade de Deus, a fazer as renúncias, não como um fardo pesado, como os legalistas vivem, mas o eleito passa a renunciar e a viver para a glória de Deus cada dia, como um fardo leve que Cristo nos entrega para o caminho da salvação. Então, meus queridos amados, quero deixar essa mensagem para vocês hoje, nesta noite. Você que me ouve nesse momento, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, creia que Jesus é o Messias. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus é o Deus encarnado. Creia que Jesus é um ser divino. É perfeitamente homem, mas também é perfeitamente Deus. E tem perfeitamente o poder para salvar a sua vida da condenação eterna. Creia nele. Que a graça de Deus seja derramada sobre a tua vida. Que a graça de Deus revele a verdade para você. Você possa ser alcançado pelo poder libertador, pela graça de Deus. Que Deus ilumine o teu entendimento, ilumine a tua compreensão para você compreender sobre esse Cristo, sobre esse Jesus único e verdadeiro. E você possa crer nele, para que você possa ter vida eterna. Ame a Jesus. Amando a Jesus, você estará amando o Pai. Você estará amando o Espírito Santo. Ame a Jesus. Viva para Ele. Viva para a glória dEle. Respire por Ele, para Ele. Se mova nele, por Ele, para Ele. Que cada movimento, de cada ação, de cada palavra, expressão dos seus músculos, das moléculas do seu corpo, sejam para a glória dEle. Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Para a exaltação do Deus triuno, Deus vivo, Deus santo, o Deus eterno e bendito. Sim, meus amados. Que Deus coloque essa santa e gloriosa palavra no coração de vocês.